Olá amigos! O canal Deep Web Brasil falará sobre os Emirados Árabes Unidos. Mas antes de começar o vídeo, dê sua curtida e se inscreva no canal. Os Emirados Árabes Unidos é uma confederação árabe localizada no Golfo Pérsico, formada por monarquias árabes, cada uma detendo sua soberania, chamadas Emirados, equivalentes a principados. Os Emirados Árabes Unidos estão situados no sudeste da Península Arábica e fazem fronteira com Omã e com a Arábia Saudita. Os 7 Emirados são Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah e Fujairah. A capital e a segunda maior cidade dos Emirados Árabes Unidos é Abu Dhabi. A cidade também é o centro de atividades políticas, industriais e culturais. Antes de 1971, os Emirados Árabes Unidos eram conhecidos como Estados da Trégua, em referência a uma trégua do século XIX entre o Reino Unido e vários cheques árabes. O nome Costa Pirata também foi utilizado em referência aos Emirados que ocupam a região do século XVIII até o início do século XX. O sistema político dos Emirados Árabes Unidos, baseado na Constituição de 1971, dispõe de vários órgãos ligados intrinsecamente. O islamismo é a religião oficial e o idioma árabe, a língua oficial. Os Emirados Árabes Unidos têm a 6ª maior reserva de petróleo do mundo e possuem uma das mais desenvolvidas economias do Oriente Médio. O país tem, atualmente, a 36ª maior economia a taxas de câmbio de mercado do mundo, e é um dos países mais ricos do mundo por produto interno bruto per capita, com um PIB nominal per capita de 54.607 dólares, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), e o país classifica-se na 14ª posição em paridade de poder de compra per capita e tem, relativamente, um índice de desenvolvimento humano considerado muito elevado, ocupando o 34º lugar. No entanto, o país é considerado não livre pela organização Freedom House. Human Rights Watch aponta vários atropelos de direitos humanos no país. Os Emirados Árabes Unidos são classificados como tendo uma alta renda de desenvolvimento da economia pelo FMI e são membros fundadores do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo Pérsico, e um membro da Liga Árabe. A nação também é membro da Organização das Nações Unidas, da Organização para a Cooperação Islâmica, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e da Organização Mundial do Comércio. A habitação humana mais antiga dos Emirados Árabes Unidos data do período Neolítico, 5.500 anos, antes de Cristo. Nesta fase, há provas de interação com o mundo exterior, em particular com civilizações ao norte. Estes contatos persistiram e tornaram-se abrangentes, provavelmente motivados pelo comércio do cobre nas montanhas Hajar, que teve início por volta de 3.000 anos, antes de Cristo. O comércio exterior, tema recorrente na história desta região estratégica, floresceu também em períodos posteriores, facilitado pela domesticação do camelo e o fim do 2º milênio anos, antes de Cristo. Por volta do século I, o tráfico terrestre entre a Síria e cidades do sul do Iraque começou, seguido pela viagem marítima ao importante porto de Oman, daí para a Índia, sendo uma alternativa para a rota do Mar Vermelho usada pelos romanos. Pérolas haviam sido exploradas na região durante milênios, mas neste momento, o comércio atingiu novos patamares. Viagens marítimas também foram um esteio e feiras importantes foram feitas em Doba, trazendo mercadores de regiões longínquas, como por exemplo, a China. Durante o século XIX e o início do século XX, a indústria de pérolas prosperou, proporcionando renda e emprego para o povo do Golfo Pérsico. Isto começou a se tornar um bom recurso econômico para a população local. Então, a Primeira Guerra Mundial teve um severo impacto na pesca de pérolas, porém foi a depressão econômica no final da década de 1920 e início da década de 1930, junto com a invasão japonesa das pérolas cultivadas, que destruiu a indústria da pérola. A indústria finalmente desapareceu após a Segunda Guerra Mundial,
quando o recém-independente governo da Índia impôs altos impostos nas pérolas importadas dos estados árabes do Golfo Pérsico. O declínio das pérolas resultou em uma era muito difícil, com poucas oportunidades de construir uma boa infraestrutura. No início da década de 1930, a primeira empresa petrolífera dos Estados Unidos da América realizou inquéritos preliminares e então, o primeiro carregamento de petróleo bruto foi exportado de Abu Dhabi em 1962. Com o aumento das receitas do petróleo, o governador de Abu Dhabi, o Sheikh Zayed bin Sultan, empreendeu um programa de construções, construindo escolas, moradias, hospitais e rodovias. Quando as exportações de petróleo de Dubai começaram, em 1969, o Sheikh Razid bin Saeed Al Maktoum, governante de Dubai de fato, também foi capaz de utilizar as reservas de petróleo para melhorar a qualidade de vida da população. Em 1955, o Reino Unido ficou ao lado de Abu Dhabi em uma disputa com Omã sobre o oásis Buraimi, um outro território ao sul. Um acordo em 1974 entre Abu Dhabi e a Arábia Saudita teria resolvido a disputa de fronteiras Abu Dhabi-Saudi. No entanto, o acordo ainda tem de ser ratificado pelo governo dos Emirados Árabes Unidos e não é reconhecido pelo governo saudita. A fronteira com Omã também permanece, oficialmente, incerta, porém os dois governos concordaram em delinear a fronteira em maio de 1999. No início da década de 1960, o petróleo foi descoberto em Abu Dhabi, um evento que levou a rápidos rumores de unificação feitos pelos sheiks. O Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan tornou-se governador de Abu Dhabi em 1966 e os britânicos começaram a perder seus investimentos petrolíferos e contratos para empresas petrolíferas estadunidenses. Os britânicos já haviam iniciado um programa de desenvolvimento que ajudou algumas pequenas reformas nos Emirados. Os chefes dos Emirados decidiram formar um conselho para coordenar as questões entre eles e tomar conta do programa de desenvolvimento. Eles formaram o Conselho dos Estados da Trégua, e nomearam Adib Tar, o conselheiro legal do Sheikh Razid bin Saeed Al Maktoum, como secretário-geral e conselheiro legal do Conselho. O Conselho acabou quando os Emirados Árabes Unidos foi formado. Em 1968, o Reino Unido anunciou sua decisão, reafirmada em março de 1971, de dar um fim às relações com os 7 sheikdoms da trégua que estiveram, junto ao Bahrein e o Catar, sob proteção britânica. Os 9 tentaram formar uma união de Emirados Árabes, porém em meados de 1971 eles ainda eram incapazes de concordar em termos de união, mesmo que as relações britânicas expirariam em dezembro daquele ano. O Bahrein tornou-se independente em agosto, e o Catar em setembro de 1971. Quando o Tratado Britânico Sheikdoms da Trégua expirou em 1º de dezembro de 1971, os 7 estados que ainda não haviam declarado suas independências acabaram se tornando independentes juntos, como um país único. Os mandantes de Abu Dhabi e Dubai formaram uma união entre seus 2 emirados independentes, prepararam uma constituição, e chamaram os mandantes dos outros 5 emirados para uma reunião e ofereceram-lhes uma oportunidade de participar deste novo país. Também foi acordado entre os 2 que a Constituição seria escrita a 2 de dezembro de 1971. Nesta data, no Palácio Guest House de Dubai, 4 outros emirados concordaram em entrar em uma união que se chamaria Emirados Árabes Unidos. Ras Al Khaimah apenas se juntou depois, no início de 1972. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Por hoje é só, meus amigos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê uma curtida no vídeo.